dentro, eu estou trabalhando na empresa e, coisas do acaso, eu estou vendo que as pessoas, quanto mais elas ocupam altos cargos, mais elas são frágeis, mais são inseguras. Então, dentro dessa linha, eu fico tranquilo dentro da empresa. No meu dia a dia eu posso ser eu, posso ter minha individualidade. Eles se vendem a cada instante, a cada minuto. E como uma empresa política, não sei o quê, na época política o pessoal parece que fica parecendo um garoto desesperado. Então eles são frágeis. Eu acho que eu posso manter minha individualidade, eu trabalhando. Agora eles são tão frágeis, tão assim, aqueles são poderes, são castelos de cartas. Então, na observação disso, é que, poxa, os poderes deles são poderes dentro, Só tem certamente aí movimentos ou impulsos maiores que eu penso naquilo que Schiller chama o Zeitgeist, não? O espírito do tempo. Quer dizer, estamos numa evolução também, a humanidade está numa evolução, numa ebulição, podemos dizer. E é uma lei natural que se estabelece e cristaliza e petrifica, se não se transforma por si, tem que ser derrubado, tem que ser destruído. E especialmente se isto que se petrifica e cristaliza sufoca outras vidas que têm o direito de existir. Então tem coisas aí que é difícil avaliar em termos. Eu sinto que nem é mais uma questão individual, como ele colocou, mas uma questão realmente de movimentos que ainda mexem a humanidade como humanidade. Grupos inteiros, classes inteiras. E parece que há constelações para isto. Quer dizer, enquanto há este sufocamento e o passivo aceitar isto, mas sem este já individualmente estar erguido e aceitar isso como que conscientemente, como com a minha missão de vida eu estar naquele lugar, mas enquanto isso ainda é simplesmente uma pressão, um sufocamento, uma ameaça, um chupar a vida deles, eu acho impossível não haver esses movimentos. E deve haver. Mas são coisas difíceis. E nós vemos também aqui o plano maior. Isso é parte do plano maior também. A remexida em grandes traços, grandes linhas. Isso sem dúvida. Quer dizer, o desejável seria que nós acordássemos, que estamos aqui, e a partir de nós mais pessoas acordassem. Não só numa hora como esta, onde todo mundo sente alguma coisa, mas na vida realmente. E que os que estão em cima acordassem mais profundamente ainda. E compreendessem o que poder está em suas mãos e como eles podem reverter esse poder em algo inteiramente construtivo, benéfico, verdadeiro. Então, eu nunca vou, eu vivo assim muito recluído, assim, tenho muita coisa a fazer e não me meto mais muito para fora, assim, nas suas viagens. Mas tive que ir para um banco e assinalar alguma coisa. Então fui ao banco e assim, quando entrei, então, esse espaço enorme, não? E tudo, as janelas lindas, e luz, e móveis bonitos, e tudo assim bem distribuído, e pensei nas muitas escolas onde eu entrei, estive e trabalhei. Por exemplo, o Anísio Teixeira, não, lá de Salvador, um colégio com 6 mil alunos, não? 6 mil alunos. 7? Sim. Olha, o espaço em que fiz as minhas palestras, aulas com as crianças, com slides, com música e tudo mais, além de eu naturalmente levar meu som e meu projetor, óbvio. Olha, foi um porão
Não foi outra coisa, um porão. Porão. Não teve, essa escola de 7 mil alunos, não teve outro espaço a oferecer. Não teve, não. E não é a única escola, não, onde eu vejo estas condições. Então, os bancos, tchim, plum, plim. E a pessoa que vai lá ainda vai vestir uma saia especial, ou vai se pentear especialmente, ou vai ter uma joia, porque não pode entrar assim vagabunda, não é? E escolas, tanto faz. Criança é criança. Não importa, não se importa muito. Quebra tudo também, não? Arranca tudo. E somos nós. Somos nós. Somos nós. Então aí é saudável que então vem assim uma porção de gente que corta nossa cabeça, não? E acaba conosco. É certo. É justo. É justo. Por isso não é justo. Só assim que as revoluções se fazem, não? Um dia o que não tem conta lá no banco e nós podemos pintar de chique e ir lá ou... Então, esse mesmo, mas por que eu tenho que ficar aqui e trabalhar para eles e não sei o quê? E o tempo todo, e o dinheiro não dá nem para comer direito, nem para nada mesmo. Não é justo, e não é justo realmente, não é justo. Parece que recai na coisa da sinceridade. Sim. No momento que não é sincero aquela revolta nele, uma coisa assim. Olha, como eu digo, eles ainda não são indivíduos nesse sentido, que eles já possam se responsabilizar em sua consciência pelo que fazem. Eles são movidos, eles são, vamos dizer, gera-se um certo clima, o clima se acumula, gera cada vez mais, depois vem os instigadores que vão gerando mais ainda, e um dia a coisa explode. Mas há uma razão para isso, óbvio. E os senhores que estão lá e fazem alguma caridade, é ótimo, é bom, mas não adianta. Não sana a coisa. É na raiz, a raiz está podre. Também parte de pessoas que pensam como nós pensamos que pensamos, eles são um incômodo para essa sociedade de gente. Então eles procuram ou apagar de alguma forma, ou tentar ridicularizar. Então procura sempre dizer, não, é do meu lado, né? Sempre isso. Então vai ser uma constante luta de um dia virá que haverá quantidade tão grande de pessoas pensando assim que eles não terão mais como fechar os olhos. Mas até de chegar vai ser uma luta constante. Mas a questão é justamente esse esforço, vamos dizer, eu me chamo totalmente de apolítico, eu sou assim, um bebê em termos políticos, totalmente. Mas um senso social acho que tenho, todo homem tem. E sentir o que os outros sentem, sinto. E ter um pensamento sobre isso, tenho, sem dúvida. Então, vamos dizer, o trabalho aqui, que parece ser assim, para alguém que vem de fora, pode parecer muito sofisticado mesmo, não? O que a gente faz aqui, as pinturas sobre música e ouvir um timbre e distinguir um timbre do outro, coisas desse tipo, não? Assim, muito sofisticado mesmo, não? Muito. Mas por detrás, vamos dizer, o mais profundo desejo, no caso é desejo, se pode ter um desejo, seria justamente esse trabalho com o ser humano, para que quem está em condições, quem tem a sensibilidade, quem tem a consciência, que busca, possa andar mais rapidamente, por sua causa e por causa de todos. À medida que nós amadurecemos cada vez mais,
E justamente é ótimo que cada um de nós esteja em uma outra posição social, ocupe um outro cargo, tenha outras pessoas à volta, trabalhe em outro lugar. Na mesma medida, ele influencia a cada momento pelo que ele é. Sem ele fundar uma liga e uma aliança, não sei o quê. Se alguém tem isso como missão, deve fazer, mas são poucos. Mas eu digo pelo que vivemos e somos. Então, se isso fosse feito assim, mais amplamente nesse sentido, não de captar carneiros para seu rebanho, mas realmente um trabalho livre. Quem quiser participar, participa. Quem quiser se separar disso, se separa. Mas é oferecido, simplesmente. Então, eu acho que as coisas poderiam mudar mais diretamente, mais rapidamente. Eu digo, não precisa ser pelo caminho do sangue e da violência, não precisa ser. Mas também não é pela paz pintadinha, pelo fazer cartaz de paz, ou panfletos de paz, ou tocar uma música de paz, ou fazer minuto de paz. Isso tudo é gratuito, isso não adianta nada. A mãe diz, amor é uma força e uma ação. Aí está a coisa. Então, temos que agir. Nossa, volta. Então ele diz, a questão não seria mais uma questão psicológica, mas é apenas uma questão de diferença de vibração. Só isso, não? Que é uma sensibilidade que nem mais usa critérios ou avaliações, ou não, que só sente esta não é a vibração verdadeira. Então, não. Agora diz ela, se o considerarmos do ponto de vista psicológico, no plano mental é muito fácil. No plano vital não é muito difícil. No plano físico é um pouco mais duro, pois ele toma a forma de necessidades, entre aspas. Mas aqui também tem havido um campo de experiência nestes poucos últimos dias. O estudo das concepções médicas e científicas da estrutura do corpo, suas necessidades, o que é bom e mau para ele. Isso, reduzido à sua essência, cai na mesma questão das vibrações. Veja mais uma vez. Se, então, consideramos o problema do ponto de vista psicológico. No plano mental, é muito fácil. Quer dizer, como nós compreendemos mentalmente, eu diria com certa facilidade, que significa, como eu disse, ser esse instrumento imediato, agir sem querermos o resultado. E temos essa força de não queremos pegar a coisa para a qual estendemos a mão. Mas que estender a mão foi o gesto. O ser instrumento para esta vontade. Mas não o pegar o que a minha mente humana vê como coisa, o que meu desejo me indica. Então isso mentalmente perceber isto, eu já é fácil. Não tem problema. No plano vital, não é muito difícil. Então vamos dizer, as ganâncias e os impulsos e tudo isso tem que ser controlado, tem que ser dominado. Posso ver com facilidade se eu fico assim, que é uma coisa que vem do vital, que é uma ganância qualquer, uma coisa que aí me invade, ou fico assim. Então, como eu disse, é paixão, né? Então, que isso não leva longe, óbvio que não leva. Não é consciência. Não é o que sempre foi ideal da humanidade, o autodomínio. É contra o autodomínio, por isso. É um lapso. É uma falha. Então é fácil isso. Fácil. Ou no plano físico, diz ela, é um pouco mais duro, pois
físico toma a forma de, entre aspas, necessidades. Que é necessidade de, não sei, de ter alguma coisa, de ter conforto físico, ou de descansar, ou de comer, ou de estar junto a alguma pessoa. Não? Mas aqui também tem havido um campo de experiência para ela nesses poucos últimos dias. 2 pontos. O estudo das concepções médicas e científicas da estrutura do corpo, as suas necessidades, o que é bom e mau para ela. E isso, reduzido à sua essência, cai na mesma questão das vibrações. Foi bastante interessante, ela vai explicando um pouco. Havia uma aparência, pois todas as coisas, como são vistas pela consciência comum, são puras aparências. Havia uma aparência de envenenamento alimentar. Então, no corpo dela, ele conviveu consigo. Que havia sintomas que todo mundo chamaria de envenenamento, através de alimento podre, que não foi harmonioso, etc. E isso se tornou o objeto de um estudo especial dela consigo mesma, para descobrir se havia qualquer coisa absoluta nisso, ou se o envenenamento era relativo, isto é, baseado na ignorância e numa reação ruim e na ausência da vibração verdadeira. Fantástico, não? Alguém que toma a sua própria vida e saúde e pessoa em qualquer aspecto, em qualquer momento, como objeto de estudo. Estuda para que nossa consciência possa fruir disso. Então, havia uma aparência no corpo dela de envenenamento alimentar. Isso se tornou objeto de um estudo especial para descobrir. Então, ela coloca 2 alternativas. Ou envenenamento é envenenamento. Então, tem que tratar com envenenamento. O corpo vai passar mal e se for grave, então vai embora mesmo. Então, alguma coisa tem que ser feita, algum tratamento. Né? Então, se havia alguma coisa absoluta nisso, ou se o que é chamado de envenenamento era relativo, isto é, baseado na ignorância, não se vê a causa, não se vê o que a coisa realmente é, e chama então de envenenamento e vê quais são os recursos exteriores mais indicados que fazem o corpo reagir. Então isso ela chama de ignorância. Baseado na ignorância e numa reação ruim e na ausência da vibração. Desculpe, eu tenho que me corrigir. Eu fui ignorante. Se havia qualquer coisa absoluta nisso, como eu disse, envenenamento é envenenamento. Ou se o envenenamento era relativo, isto é, baseado na minha ignorância. Quer dizer, eu talvez no momento ignorei, não fui sensível ao que comi, não fui sensível ao meu estado e introduzi algo no corpo que ele não recebeu bem. Que não recebeu, foi uma ignorância minha, uma falta de atenção, digamos. E então numa reação ruim e na ausência da vibração verdadeira. A conclusão foi, quando ela colocou o problema para si, que isto é uma questão de proporção entre o montante, a soma das vibrações que pertencem ao Senhor e as vibrações que ainda pertencem em meu corpo, disse ela, à obscuridade. A conclusão foi que isto é uma questão de proporção entre o montante, a soma das vibrações
que já pertencem ao Senhor, onde Ele rege automaticamente. E as vibrações que ainda pertencem à obscuridade, à animalidade, ao organismo como ele é naturalmente. E dependendo da proporção, isso toma a forma de algo concreto e real, ou de algo que pode ser eliminado. Alternativas. Então, se tem poucas vibrações verdadeiras e muitas escuras, então o envenenamento será um envenenamento, será algo real e concreto. E ele constará do lado de fora, possivelmente. Ou então, se tem uma grande parte ou certa parte de vibrações verdadeiras que pertencem ao Senhor, então esse assim chamado envenenamento revela ser algo que pode ser eliminado, que o corpo então nem aceita como tal. Isto é, que não resiste à influência da vibração da verdade. E foi muito interessante, pois assim que a consciência foi informada da causa do distúrbio no funcionamento do corpo, a consciência viu de onde ele veio, o que ele era. Se perguntou o que foi que você comeu. Imediatamente, a observação começou com a ideia: deixe-nos ver o que está acontecendo. Primeiro, coloque o corpo no estado de perfeito repouso, com a certeza, que está sempre lá, de que nada aconteça exceto pela vontade do Senhor. Que o resultado é também a vontade do Senhor. E que, portanto, deve-se estar completamente quieto. Então, nenhum protesto, nenhuma avaliação, nenhum lamentar-se. Só estar quieto. Dizer, bom, aconteceu porque tinha de acontecer. Não só tinha fatalmente de acontecer, mas é a vontade suprema que isto aconteceu. Então, o corpo está completamente quieto, imperturbado, não está inquieto, não está vibrando nada, completamente quieto. E então, em que medida os efeitos são inevitáveis? A pergunta que ele colocou para si. Como uma certa porção da matéria contendo um elemento não favorável aos elementos do corpo e à vida do corpo foi absorvida uma certa porção de matéria, o alimento, contendo um elemento não favorável aos elementos do corpo e não favorável à vida do corpo. Então, qual é a proporção de elementos favoráveis e não favoráveis ou de vibrações favoráveis e não favoráveis? Quer dizer, encontrou esse elemento não favorável apenas condições não favoráveis, que não favoráveis à saúde do corpo, ou encontrou elementos inteiramente favoráveis à saúde do corpo? Uma questão básica, realmente. Se encontra elementos favoráveis à saúde do corpo, à harmonia do corpo, à unidade do corpo, então este elemento não favorável vai ter uma vida difícil de se manter e de vencer os outros. Se encontra tudo mole, tudo mais ou menos, tudo sem consciência, sem resistência, sem percepção mesmo, então vai ser uma coisa fácil de derrubar tudo e realmente causar uma doença profunda. Bom, bem claro. Sim.
Por isso eu disse antes, quais elementos no meu corpo que já têm consciência, que não são apenas estofo inconsciente a ser mexido por uma coisa mais forte. Mas quais elementos no meu corpo, no caso dela, células que já despertaram. Cada célula é uma consciência, sabemos hoje na citologia, que já despertaram pelo seu poder de consciência, e não só isto, mas se ligaram a partir de sua capacidade de consciência ao Senhor, à vibração construtiva, que por si assumiram como caráter, natureza, essa vibração construtiva, que não são mais células passivas, as células conscientes. É meio complicado, não posso fazer nada. Então eu vi muito claramente que a proporção varia de acordo com o número de células do corpo sob a influência direta, quer dizer, as quais respondem somente à vibração suprema, e as outras que ainda pertencem à maneira comum de vibrar. Foi muito claro, porque se podia ver todas as possibilidades da massa comum, que está completamente transtornada por esta intrusão, e na qual se tem de lutar com todos os métodos comuns para se livrar do elemento indesejável. Até desta possibilidade que estaria no extremo, onde tudo não tem consciência. É um galinheiro gay cheio de galinhas. E você bota alguma coisa e vai para todo lugar. Então, um transtorno total, né? Aí é fácil. Então vai aí alguém, um inimigo dentro, e bota a coisa, incendia a casa, não? É óbvio. Aí é fácil. Então aí só pode botar recursos exteriores, não? Ver como baixar a febre, como fazer, o que fazer com esse corpo, não? Para salvá-lo. E a outras coisas ele não responde. Não responde. Então está de um extremo as possibilidades. Do outro lado, então, até a resposta total das células à força suprema, que significa que a intrusão não pode ter efeito. Quer dizer, aconteceu a intrusão, um momento de desatenção da pessoa, ou alguma coisa que se escondeu até, se mascarou como sendo certo, e a coisa certa, ou que sempre, e se revelou sendo uma outra coisa. Então, aqui agora se entende. Shelby disse uma vez, nas cartas, ou para Champaclair, nas cartas, que está no ponto de poder absorver ou introduzir em si veneno sem nenhum problema. O veneno não teria efeito sobre ela. Quer dizer, um corpo inteiramente, uma matéria, substância corpórea, inteiramente submetida, inteiramente em comunhão direta, sem comando mental, com o Supremo. Assim, do presente, digamos, a mãe recebe um presente que não tem nada a ver com o que ela gosta, mas como a filha está dando, ela fica sem jeito de aceitar. Um irmão meu estava morando de novo, tá? Então o irmão meu estava morando no centro lá em casa, aí no dia do aniversário, quando eu cheguei em casa, eu senti um posto enorme, aí abri o posto, aí tinha um posto aqui, veja que coisa linda, lá na loja o dono disse que esse é o posto que as pessoas mais estão comprando, é o posto de uma sereia, misturado com uma coisa bem assim, bem exótica mesmo, uma sereia e um homem. Exótica ou erótica? Mistura dos dois, né? Aí eu olhei. Ele não usou dizer. Aí eu cheguei, olhei assim,
E ele estava tão eufórico, vivenciando aquela felicidade toda, e, puxa, que coisa linda, isso é o melhor o melhor de mim eu estou dando para você. Aí eu olhei e disse, bonito, deixei lá. Aí deixei passar 2, 3 dias, depois, quando ele já estava mais vivenciado, eu deixei que ele vivenciasse aquele momento pleno de mudar. Aí depois, 2, 3 dias depois, eu cheguei a pegar um quadro muito bonito, eu também acho muito bonito, mas não combina com as outras coisas que eu, tipo, algumas coisas não combinam com a maneira de ser outras coisas. Então eu vou pegar esse quadro e vou no outro trocar para um outro. Aí ele disse, tudo bem. Exatamente assim. Ele teve o prazer de dudar-se, entrei na vibração, e depois a coisa que era o objeto podia ser qualquer coisa. Então o objeto em si não era o significante do momento, o significante era o dar. E o objeto, que era uma coisa que não era tão importante, depois eu disse que só tá. Foi uma coisa assim muito. Que normalmente eu não conseguia fazer isso. Eu dizia, pô, que droga. Deixa eu voltar aqui, né? Eu diria, no caso do Dia das Mães, eu acho rejeitar é impossível. Aceitar nós temos que aceitar. Porque de alguma maneira é um gesto de doação, mesmo que não for uma doação em conhecimento ou puro ou o que for, mas eu acho que isso não pode ser rejeitado. Ora, nada impede a partir daí eu fazer o que já deveria ter feito há muito, conversar com meu filho e fazer ele ver que talvez o que ele acha bonito não seja bem meu gosto, ou não sei, talvez tenha coisas que mais valor, ou que não precisa comprar algo que todo mundo compra, que é a moda de ter, assim, que poderia ser talvez uma coisa mais sensibilidade, ou não sei o que. Alguma conversa com ele. Acho que isso caberia. Porque cada oportunidade é um momento importante para trabalhar a consciência do outro e minha também. Bom, cada um tem que ver como resolver. Ora, o que... e poderia ser, inclusive, também que eu sinta, embora não corresponda a mim, que eu deva receber isto e guardar isto. Pode ser como que, no momento, a vontade suprema, que eu sinta nitidamente como verdadeira. Não sei para quê, não sei porquê. Não tem regra também. Por isso não que a mãe diz que a condição de toda vida espiritual ou de toda a espiritualidade é sinceridade. Que se não sou inteiramente sincero, transparente de sinceridade, sem nada esconder diante da minha consciência e diante da consciência mais alta, então vou me envolvendo, embrulhando miseravelmente. E vou me atando, amarrando miseravelmente. Então ele diz, insisto neste ponto, pois elimina todos os fatores morais. Isto elimina essa noção pejorativa de desejo. Cada vez mais a visão está eliminando todas as noções de bem e mal, certo e errado, inferior e superior. E esta coisa toda. Há somente o que quase poderia ser chamado de uma diferença de qualidade vibratória. Qualidade ainda dá a ideia de superioridade e inferioridade.
não é qualidade, não é intensidade. Eu não sei o termo científico que eles usam para distinguir uma vibração de uma outra, mas é isto que ele é. E então, o que é notável é que a vibração, o que se pode chamar de qualidade da vibração que vem do Senhor, esta vibração é construtiva. Ela constrói e é pacífica e luminosa. Enquanto a outra vibração de desejo ou qualquer vibração similar complica, destrói, confunde e deforma as coisas. Confunde-as e as deforma. Então, o que é notável é que a vibração, o que se pode chamar de qualidade da vibração que vem do Senhor, que esta qualidade é construtiva. Ela constrói e é pacífica e luminosa. Enquanto a outra vibração de desejo ou qualquer vibração similar complica, destrói, confunde e deforma as coisas. Confunde-as e as deforma. Isto afasta a luz, produz um acinzentamento que pode ser intensificado por movimentos violentos para dentro de sombras muito escuras. Então essa vibração de desejo ou similar afasta a luz, produz um acinzentamento que pode ser intensificado por movimentos violentos para dentro de sombras muito escuras. Mas mesmo quando não há paixão, quando a paixão não intervém, é assim. A realidade física se tornou a realidade física se tornou nada mais que um campo de vibrações que se misturam e infelizmente também se chocam e conflitam umas com as outras. E o choque, o conflito, é um clímax desta espécie de tumulto e desordem e confusão criados por certas vibrações que são de fato vibrações de ignorância, porque nós não sabemos. São vibrações de ignorância e elas são pequenas demais, estreitas demais, limitadas demais, curtas demais. O problema não é percebido mais, de maneira alguma, a partir de um ponto de vista psicológico. Existem somente vibrações. Então vamos voltar mais uma vez. Ela falou então, insistiu mais uma vez na visão mais ampla e mais total. E repete, mais ampla, mais total e de mais longo alcance. Quer dizer, a visão de um todo maior. Então, esta visão, ao meu ver, é uma visão não só em termos de espaço, mas também de tempo. Quer dizer, ter uma visão tão grande que talvez se perceba que depois de 15 anos esta coisa chegou a resultar em alguma coisa. Que naquela vez eu dei impulso, não houve reação, não houve resultado imediato. Não sei por onde andou, mas agora está vindo um resultado amplo. Então seria uma coisa, não seria só do momento, não só em termos de ver até onde, em termos, como digo, assim, espaciais isso chega, mas uma coisa que também o tempo vai se encarregando. Então, realmente a visão de longo alcance, a visão de um todo maior. O
todo maior é uma evolução que se efetua no tempo. Eu insisto neste ponto, pois se elimina todos os fatores morais. Isto elimina essa noção pejorativa de desejo. Cada vez mais a visão total, totalizante, está eliminando todas as noções de bem e mal, certo e errado, inferior e superior. Esta coisa toda. Então, quis fazer já não está certo, né? A gente está imbuída realmente, não, com um tipo de fala e de gesto. Vamos dizer, foi movido por um impulso maior a fazer uma coisa. Esta coisa não resultou em algo, em termos normais, agradável, benéfico, construído, compreendido, que for. Mas resultou talvez em chocar, em esbarrar, em estancar o movimento que estava ocorrendo, não sei. Alguma coisa que no momento, na avaliação comum, seria negativa. Então, se eu agora entro nisso, eu digo, bom, então ainda pode estar certo, porque o que vem do Senhor, do Supremo, de Deus, sempre tem que criar um bem, é óbvio. Ele ama a todos, então ele não vai fazer mal a ninguém, óbvio. Então, alguma coisa que não correu bem, então, eu não sei mais. Não, você estava certo, totalmente. No momento que você estava puro, era isso, tinha que ser isso. Ora, isto foi assim, você vê mais tarde. Então se você então tem essa atitude que ela fala, você se abstém de uma avaliação. Você não vai avaliando. Você fez, observa, aguarda. E através disto, talvez, alguma coisa que estava sendo produzida e que não estava verdadeira, mas falsa, ou que ia resultar, não sei, numa coisa assim catastrófica, foi impedida de se realizar. Deu uma confusão, deu um desequilíbrio, deu uma queda, deu dores, deu choro, deu protesto. Mas a partir disto, a coisa teve que se reformular. E talvez numa hora, num momento em que havia agora, talvez, ajudas de fora benéficas, que possibilitavam que a coisa não mais se repetisse da forma planejada antes, mas que ele tomasse um outro rumo. E o seu entrar na coisa e fazer com que as coisas deslizassem ou quebrassem ou não pudessem se realizar como foi previsto, e o que no momento parecia um desastre, uma coisa totalmente negativa, se mostrou como um movimento verdadeiro que teve que ocorrer naquele momento. Senão a coisa teria levado a algo que depois todo mundo ia lamentar. Ou que impedir uma coisa maior se desenvolver. Então, por isso eu disse, as noções morais, que está certo, errado, verdadeiro, falso, o bem ou mal, olha, está tudo tão limitado, tão preso a noções determinadas. Isto não pode ser. A verdade não usa este tipo de coisa. E aí é difícil para nós agirmos sendo avaliados eventualmente como totalmente errados, ou como brutais, ou como insensíveis, ou não sei o que, ou como ignorantes, inclusive. Então ter a coragem de agir quando é a hora para agir, assim como deve ser feito no momento, sem se preocupar com a avaliação de nossa pessoa. Pois primeiro o desnudamento da própria pessoa. Se ela fica ainda egocensível e ferível, aí ela não vai fazer isso, não pode. Mas é uma coisa delicadíssima. Nem se pode recomendar a ninguém mesmo. Porque exige
uma condição de ser que poucos de nós preenchem, né? Então não tem mais, eu posso dizer que foi uma vibração boa, como hoje nós fazemos vibrações boas para as pessoas, né? As pessoas curarem de doenças ou coisas desse tipo, né? Então, vamos fazer uma vibração boa para ele. E com isso impedimos justamente todo o plano divino, não é? Porque quem faz vibração boa diz, eu fiz uma vibração boa para ele. Eu fiz uma vibração boa, eu posso fazer uma vibração boa. Tanto amor que está em mim, da preocupação com os outros, deixei-me entrar. Deixa eu fazer aquilo aí, não? Tudo olha a beça, não? São egos que se envaidecem de poderes que eles não possuem. Coisa não. Então eu disse, não pode ter mais bom, mal, certo, errado, superior, inferior. E ela assim, como ela é cuidadosa, então diz, há somente o que quase poderia ser chamado de uma diferença de qualidade vibratória. E logo diz, se eu digo qualidade, ainda dá a ideia de superioridade. Nossa, diz, o que tem qualidade é qualificável. E aquilo que é desqualificável. Nem qualidade pode se dizer. Uma diferença. E então o que é notável é que a vibração, o que se pode chamar de qualidade de vibração que vem do Senhor, da vontade suprema, esta vibração é construtiva. Ela constrói e é pacífica e luminosa. Então aí também as nossas mentes lá já pintam um belo quadro. Então essa vibração então vai construindo, a pessoa vai estar boa e as coisas vão se resolvendo e tu chega a seu lugar e a harmonia rege, a paz rege, a pessoa tem a paz no coração. Ela é pacífica, diz ela até. Mas não é isso. É mais sentido com o Sri Aurobindo diz, é um dos primeiros ensinamentos que eu, após leitura, recebi, embora sou muitas vezes desobediente, mas está aqui onde eu vou conseguir. Diz que nunca, quando se fala em conjunto, se deveria insistir em algum ponto, nunca. Se deveria dizer, colocar o que parece a pessoa que coloca a mim, então vamos dizer assim, que coloca no lugar, o que parece verdadeiro. Dizer isso. Agora, quem tiver ouvido para o verdadeiro e visão para o verdadeiro vai perceber. Quem não tiver ouvido e visão não vai perceber. Você só vai perceber eu forçando-o para perceber. Ele não percebeu. Ele só, por alguma razão, consentiu forçosamente. Então ele diz, nunca insistir. Você coloca a coisa verdadeira, se alguém não entendeu, você repete, mas só isso. Nunca entrar em discussão. Nunca. Nunca. A verdade é toda vencedora. Se ainda não é a hora para ela vencer agora, você vai ser o herói, o salvador que agora vai colocar a verdade para todo mundo. Todo mundo vai dizer, é isso mesmo. E sai daí e faz outra coisa. É por isso que tem que ter paciência. E por isso não deve depender da recompensa, da satisfação que você fez uma coisa boa, ou que a verdade, você é quem fez a verdade chegar na terra, ou chegar às pessoas, ou não. Você vive. Você age, você não diz a verdade. Você não diz a verdade, você não coloca a verdade.
você coloca a verdade. Ele diz, se você está num grupo e se está conversando sobre algo, você diz o que para você é verdadeiro. Então, o que mais que você quer? Então, o que mais que você quer? O convencer os outros. Que adianta? Se eles não veem a verdade. Por exemplo, no trabalho, não no trabalho, no emprego, porque a quantidade de pessoas que às vezes se for entrar no ritmo das pessoas, você vai para baixo, para baixo. Aí eu acho que tem sempre que falar um pouco mais alto, insistir um pouco, para não ficar para baixo. Porque eu acho que isso funciona quando a coisa é harmoniosa. Você tem que desenvolver em si a força de poder, a qualquer momento, em qualquer situação, poder estar só inteiramente, independendo totalmente de outras pessoas, de circunstâncias e condições, totalmente. Só com isso você pode ir de encontro ao mundo. Do restante ao mundo é uma aprendizagem para você, então você tem que apanhar bastante, tem que se rebaixar bastante, sofrer bastante, para começar a perceber que é uma outra coisa. Pois se você quer que todo mundo seja gentil para você, você se sentir bem, que fragilidade. Essa última? Está rendendo a conversa. Que nós partimos do... Eu citei Sherman, ele diz que ele diz que numa conversa, num grupo em que você está, se conversando sobre alguma coisa, algum assunto, se é a sua vez, você diz o que você acha, diz o que para você é verdadeiro, mas sem existência. Se alguém pede esclarecimento, você responde e esclareça. Mas nunca discutir, nunca a força convencer. Querer convencer. E então, ele disse, tudo bem, mas eu no trabalho, por exemplo, se eu estou num ambiente onde todo mundo, não sei, tem outras coisas na cabeça e ambições e tudo mais, e a vibração, o ambiente, nós tem uma astral baixo, não? E atinge a mim e também puxa para baixo. Então eu tenho que dizer alguma coisa, eu não posso aceitar isso. Então eu digo, enquanto você ainda depende do ambiente, de outras pessoas, para você poder existir, você desta maneira está expondo a nós sua própria fragilidade. Então a gente deveria ser capaz de, em qualquer situação, a qualquer momento, poder existir sozinho, inteiramente. A partir de si e a partir de sua força, sem nenhum apoio e sustento. E ao meu ver, eu só quero acrescentar, só poderia dizer aos outros, no momento que eu tenho esta força, que eu independo do resultado da tarefa. Mas se eu pedir que tenha piedade de mim, aí vou me entregar ao diabo mesmo. Existem pressões e existem grupos que sofrem para resolver. Aí não sei se se trata de injustiça, são injustiças. As pessoas que têm mais conquistar, que têm mais poder em cima de um grupo de estudos. Olha, acho assim difícil de responder isso, mas vamos dizer, essas sensibilidades com base nas quais nós no momento nos tocamos aqui, normalmente não existem na vida comum. E as pessoas então que vivem a vida comum e que eventualmente se revoltam e mexem e estão contra,
para eles é importante viver este movimento de revolta e para os outros é importante apanharem e serem destruídos ou destituídos de sua posição. Mas isso são movimentos ainda num nível assim, onde conversa como a nossa nem adiantaria nada, não seria compreendida nessa hora. Este é ainda o sonho de amanhã. Estamos no caminho. E a proporção se tornou totalmente favorável. Não posso dizer, então ela olha para si, não posso dizer todo-poderosa, longe disto, mas totalmente favorável. Ela pode como que evocar em seu corpo o poder, quer dizer, uma grande parte do corpo dela está em comunicação com a força suprema, ou com a vontade suprema. Embora não seja ainda algo total. Que significa que as consequências do distúrbio não duraram muito e o dano foi, por assim dizer, mínimo. É interessante, não? E, como qualquer coisa, em quantos níveis isso pode ter vivido, não? Vamos dizer, um mal-estar ou um transtorno do estômago ou alguma coisa. Que pela maioria é assim, ou engole remédio ou não faz alguma coisa, nem liga. Se você dissesse, olha, isso é um problema de consciência. Como? Consciência? É maluco? O que você quer dizer com isso? Olha lá, viu? A minha consciência? Eu tenho consciência que eu faço. E alguém pode olhar para si como se nem fosse ele e para o corpo se perguntar qual é o número de privações de células abertas ao Supremo e qual é o número de vibrações de células ainda no lusco-fusco de uma inconsciência. E será que a proporção é suficiente para eu não precisar usar nenhum recurso externo e apenas fazer assim a coisa certa? É interessantíssimo, não é? E nós vemos a nossa primitividade, eu digo nossa da humanidade, que avalia tudo só em termos físicos, só tem recurso físico para cada coisa. Só. Quando os pais desentendem, já observei isso. E eles às vezes têm razão, né? Então ninguém sabe por quê, e a gente... Quem tem as relações? Os pais ou os filhos? As crianças. Quando há uma tensão Sei. então às vezes a criança fica doente. Bom, isso é o que Denise disse, né? Aqui o que Denise disse, que a maioria das causas de doenças não é da natureza física, mas psicológica, entendeu? A doença é uma fuga para enfrentar o problema. Obedecer à vontade suprema que quer que haja a moral da gente. Não sei, acho assim, supremamente interessante, né? Então, assim, é tão sutil, é tão, não sei, tão significativo, não? Que se pode perceber, como digo, assim, como a que ponto de vida se pode chegar, não? A que ponto de consciência, que ponto de, não digo consciência, parece assim, alguma coisa de fora, mas
por que ponto de vivência. E como tudo está em nós, não? Tudo. Neste corpo recebemos tudo. Eu acho que uma vida ressignificada, já é bom. Encontrar um equilíbrio já é difícil. Depois que está nesse caminho de encontrar um equilíbrio, como é que você estava falando da rotina? Como é que você pode até acreditar na sua própria confiança? Eu nem vejo bem a conexão aqui, porque por que não poder perceber algo que está no momento e por enquanto longe de mim, está na frente, mas poder ver que alguém viveu alguma coisa que, se alguém viveu, está no poder de todos os homens, senão um homem não pode viver isso. Então, algum dia, alguns vão visar esta vivência. Onde eu estou longe disso. Estou a equilibrar, construir a minha consciência, construir meu ser, encontrar meu centro. Por enquanto, não posso me ambicionar. Então, mas já estou vendo algo que assim não nem compreendo, porque é alguma coisa muito longe, simplesmente. Então parece que tem que fazer bastante trabalho para me aproximar um pouco disso.